Mas, para começar, presidente, queria que o senhor contasse sobre como é que está funcionando a negociação com os atletas referente aos salários. Porque vários clubes brasileiros têm tentado negociações em relação a salários, né, para pagamento das dívidas, renegociação das dívidas. Como é que ficou essa questão no Santos, presidente? Olha, nós estamos negociando, né? Estamos em fase de negociação e nós temos diretores que estão fazendo isso e está correndo bem. Eu acho que todo mundo está ciente que nós estamos iniciando uma nova era aí do mundo, né? Do Brasil, né? Com todas essas dificuldades e a certeza que haverá muitas modificações na questão do futebol e qualquer outro entretenimento. Então, está caminhando bem. A proposta feita pelo senhor aos jogadores é de 30% de redução dos salários, é isso? Não, não. A negociação é aberta. Há muita especulação, né? Muitas informações aí que não condizem com a verdade, porque, na realidade, quem está discutindo isso são apenas 4 pessoas. E até para que haja uma coisa tranquila e que não vaze, né? Até porque isso... Você sabe que salário é uma coisa sagrada de cada um ser humano. Olha, eu vou fazer um breve histórico, né? Primeiro, nós fizemos uma contratação que foi um pedido do nosso técnico Sampaoli. Ele todo dia encontrava, mandava recado. Presidente, tem tudo isso anotado no meu celular. Ei, presidente, quero Cueva, presidente. Todo dia? Né? Todo dia. Era impressionante. Você dizia para ele que não era para contratar? Não entendi. Alguma vez você falou que não era bom contratar? Não, falei, a gente conversou, até porque nós conhecíamos o histórico do Cueva, mas eu acho que todo ser humano merece uma oportunidade e dentro daquilo que o São Paulo precisava, nós fizemos a contratação e essa contratação ela foi em 3 anos, dividida em 3 parcelas sem juros, correção monetária e em dólar, né? E junto ao Krasnodar. Krasnodar, perdão. E aí isso desenvolveu, acabamos acertando, primeiro vencimento em 20, 21, 22. Então, logo o jogador chegou, era uma esperança, ele estava treinando bem, mas por um desentendimento dele com o próprio Sampaoli. Você sabe o porquê do desentendimento, presidente? É um desentendimento que a gente não conseguiu entender, mas compreender, porque o técnico trabalha com o que ele quiser, né? Apesar que ele fez um pedido e nós, naquele momento, a gente estava meio refém, não tinha como brigar. Isso é uma coisa que o Cueva sabe, é jogar futebol. Infelizmente, a cabeça não ajuda, mas essa é a grande realidade. Mas chegou um ponto que o próprio São Paulo, se ele comigo, não joga mais. E isso nos preocupou bastante. Tentamos, de qualquer forma, que ele escalasse, que ele entendesse o momento, que é um patrimônio do clube. Né? Ele não pode ser um dinheiro jogado fora. Isso ocorreu até o Campeonato Paulista deste ano, quando ele simplesmente abandonou o CT e porque não foi incluído numa lista do Campeonato Paulista. E aí ele apareceu no Pachuca. Do México. E nós, no México, uma informação que ele estava lá, mas não era certeza, quando à noite daquele dia nós fomos surpreendidos com um pedido de registro do jogador. Nós comunicamos o próprio Pachuca, que nós não fomos envolvidos numa negociação, o atleta era do Santos. 100% do Santos, nós estava cumprindo com a parte, não só a parte dos salários, imagem, tudo cumprida, e de repente recebemos um comunicado da FIFA de saber a nossa opinião. Nós esclarecemos para a FIFA que o jogador sumiu, que esse é um precedente perigoso para o futebol mundial, né? É uma coisa inusitada. Mas ele alegou o quê? Salário atrasado, presidente? Você devia salário para ele? Não tinha salário atrasado. Não tinha? Não tinha. A questão dele era que ele queria atuar no Campeonato Paulista desse ano. Aí nós comunicamos a FIFA, depois de uns 5 dias, a FIFA retornou e disse que nós concordávamos
que a FIFA fizesse um registro forçado. Olha o termo, hein? Registro forçado. Nós fizemos o registro, aliás, nós permitimos, desde que os nossos direitos fossem preservados. A FIFA, né? O comitê da FIFA, comunicou ao Pachuca, avisou que os direitos do Santos estavam preservados e ele registrava dentro do risco. O Pachuca registrou e agora nós acionamos junto à FIFA, porque nós temos o parecer da FIFA, não há nem como fugir disso, para que o Pachuca pague diretamente ao Krasnodar. E é o que nós estamos fazendo agora. A contratação do Cueva foi a pior contratação da sua gestão? Olha, não tenha dúvida. Essa foi a que mais me incomoda. Obviamente, não decidi sozinho, mas a responsabilidade é 100% minha. Mas tinha mais pessoas também cientes de que o pedido do nosso amigo lá, o Sampaoli, era um pedido que tinha que ser resolvido, até porque ele estava em 100% da popularidade. É difícil. Então, ele tem mais poder que o governo, que o presidente. Como é que era o Sampaoli no dia a dia? Não, o Sampaoli, só para você ver, você vê que ele não dá uma risada. Não Você dá? nunca vê ele de cara sorridente, sempre de cara amarrada. É difícil, mas de outro lado, eu tenho que compreender de que foi um treinador excepcional. Trouxe ao Santos mais mídia do que o Santos dos últimos 20 anos. Nem no tempo do Neymar o Santos teve tanta mídia no mundo inteiro. É impressionante. E, de fato, eu acho que ele cumpriu, foi vice-campeão brasileiro. Eu acho que ele teve algumas derrotas aí que chatearam bastante, né? Até o próprio torcedor, mas se você fizer um balanço, valeu a pena trazê-lo. E pena que ele tem um humor muito ferrenho, peculiar. Peculiar e é uma estrela. A estrela é assim, resolveu ir embora, não tem o que fazer. Presidente, em cima dessa aí, o pessoal aqui tem perguntas muito boas, presidente. Olha o Rodrigo Freire. Pergunta se ele acha que o Sampaoli foi antiético ao expor detalhes do contrato do Soteldo para Palmeiras e Atlético Mineiro, para facilitar a contratação dele. Eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que ele ligou para o Diego Pituca, ele ligou para o Sacha, ligou para o Marinho, ligou para o Soteldo, ele ligou para todo mundo. Para falar o quê? Não, para perguntar como é que eles estavam, se eles tinham alguma intenção de sair, coisa que o valha. Para quem? Para o Sacha, para o Soteldo, para quem mais? O Diego Pituca foi o que ele mais foi incisivo, né? Isso então, agora ou lá atrás, presidente? Ele falou para vários. Pela informação que eu tenho, é que ele ligou para vários. O que eu tenho certeza que ele ligou foi para o Diego Pituca, porque, inclusive, houve uma matéria aí nos jornais, o Diego Pituca dizendo que recebeu esse contato, mas que de maneira nenhuma ele pensava em sair do Santos. Ele estava muito bem lá. Desde que você assumiu, quanto você já pagou de dívida? Você somando aí, dá mais de 100 milhões de reais. Tá. Mas você é a favor dessa lei de responsabilidade, presidente? milhões de reais. O que ajudou a gente foi a venda do Rodrigo, que ela ficou por volta de 200 milhões, e a gente, usando esse dinheiro de forma plena. Mas o mais importante, Nicole, é o seguinte: é a honestidade, a transparência, a ética. Os caras ficam brigando comigo desde o dia que eu assumi, mas ninguém colocou minha honestidade em dia. Tem eleição no Santos em dezembro. Você vai ser candidato? Olha, a minha intenção hoje... eu aprendi uma coisa na vida, eu tenho 71 anos, de que você não pode afirmar coisa que vai acontecer daqui 6 meses, né? Daqui 5, 6 meses, 7. Hoje, né? Eu estou falando hoje para amanhã ninguém me cobrar. Hoje, a minha intenção é não concorrer, encontrar um sucessor que venha com a mesma ética, transparência que nós tivemos ao longo desses 2 anos e 3 meses. E até hoje eu não consegui identificar, mas é óbvio que tem pessoas boas aí que poderiam topar,
Só não sei se topariam, né? Diante da situação que o clube está, a situação também que é uma situação muito difícil, que é a situação do coronavírus, que trouxe aí um novo patamar para o futebol. Recentemente entrevistei o presidente do Bahia, ele falou que a perda do Bahia, caso, no pior dos cenários, em 3 meses de futebol de paralisação, é de 60 milhões de reais. O Elias Albarello, imagino que o senhor conheça, que é o diretor financeiro do São Paulo, estimou a perda do São Paulo em até 100 milhões de reais com 3 meses parados. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, estimou algo na casa de 12 milhões de reais. São 2 perguntas. Qual que o senhor imagina que pode ser a perda do Santos no pior dos mundos? E a segunda pergunta do Ismael, se tem alguma receita para vir de venda de jogador, de patrocínio, o que pode salvar ou ajudar o Santos nos próximos meses? Eu acho que o Santos está aí numa... A nossa perspectiva aí, né, infelizmente, né, não é boa. Nós estamos falando aí uma perda aí de cerca de 100 milhões de reais. 100 também? Como o São Paulo. O São Paulo e o Santos são muito parecidos na questão de elenco, na questão de salários, não foge muito, e nós entendemos. A receita não há, eu acho que não preciso falar, né? A Globo não vai pagar e, obviamente, não podemos criticar, porque nós temos que entender que existe uma condição, eu chamo de efeito dominó. Se a Globo não recebe do patrocinador dela, ela não vai pagar a gente. Claro. E a gente tem que pagar o jogador. Quer dizer, nós temos o fim da linha. E esse fim da linha, ele traz para a gente um prejuízo muito grande. Presidente, pega essa aqui, ó. Oswaldo Júnior. Existe alguma dívida com o Robinho? Porque muito se fala na contratação dele, e qual a possibilidade real dele vir diante dessa pandemia? Olha, o Robinho é um menino da Vila, não preciso falar, né? Uma grande parte da torcida gosta do Robinho. Ele é uma pessoa muito com uma alegria impressionante. Na pior hora, ele está sorrindo e com a força para otimista. É muito bom de vestiário. E ele sempre terá um lugar no Santos e no coração do santista, né? Eu acho... nós temos uma dívida, sim, perdão. Essa dívida aí a gente já calculou junto com a empresária dele, que é a Marisa. 4 milhões de reais? Doutora Marisa. Isto. E, graças a Deus, estamos aí retomando o pagamento. Ele foi muito generoso com a gente. Ele disse, não, o que dever não me importa. Pode pagar em 50, 100 vezes, não estou preocupado. Foi. O Robinho tem um amor pelo Santos e uma paixão muito grande. É lógico que ele é profissional. Teve momentos que ele não veio para o Santos. Acabou indo Atlético Mineiro, indo para a Turquia, para outros clubes, até porque a vida é curta. A vida do jogador é mais curta ainda. E ele sabe que ele tem que fazer o patrimônio dele em pouco tempo, né? E, com certeza absoluta, agora ele quer voltar. Ele já disse que ele quer voltar, sempre mandando um vídeo legal. Se eu tivesse aí, não ia ganhar. Mas manda para você? Mas manda para você? Legal. Que legal. Manda para você o vídeo? Legal, muito, muito. Robinho é uma alma fantástica. Então você está otimista. Teve sua polêmica, a gente não fugir da pergunta, teve um problema sério. Né? E lá fora, no exterior. No início da minha gestão, queria trazê-lo, mas preocupado, porque também ele tinha essa ação que tinha corrido aí a julgado, né? E a revelia, mas ele voltou, ele foi lá, se defendeu, está se defendendo, e não há no momento, não há nada que impeça que ele venha para o clube. Presidente, outro dia eu te mandei uma mensagem, durante uma live, o senhor me respondeu às 3h30 da manhã sobre o Diego. O que o senhor respondeu? Diego pode vir ser contratado na metade do ano? O Diego, nós temos um problema que é salário, né? Eu adoraria reviver a dupla Diego e Robinho e Diego, mas nós temos que entender também que isso vai depender de números, todo mundo vai ter que abrir, agora o patamar será outro. E ele tem um contrato com o Flamengo, eu duvido que ele saia de um contrato de um patamar altíssimo para vir num patamar do Santos a partir de agora. Presidente,
Pergunta do Adair Vitor. O Gesualdo não deu continuidade ao trabalho de 2019? Não, o Gesualdo, quando foi contratado, talvez seja, em todas as contratações que o Santos fez na sua história, aquele que nós sentamos com o treinador, explicamos o que estava acontecendo no clube. Olha, até porque a gente aprendeu uma grande lição com o São Paulo. Aí nós sentamos, conversamos, colocamos o nosso projeto desportivo, mas também foi um técnico que vale a pena trazer também, né? E temos que entender que corre risco de demissão, presidente? Ele corre risco de demissão ou já correu risco de demissão? Não, nunca correu, até porque quando a gente traz um técnico, a gente tem que ter equilíbrio, né? Nós temos que ter equilíbrio e dar o tempo para adaptação. Ele teve o tempo, a gente estipulou em 15, 16 partidas, mas antes disso ele conseguiu se recuperar e está aí classificado em todas as competições. Esperamos que ele continue assim. Nos últimos dias, eu escutei a especulação de que a Turner cogitaria rescindir o contrato com os clubes. Isso é real? Isso existe? Procuraram vocês para falar sobre isso? Olha, a questão da Turner, ela está em discussão ainda, né? Quer dizer, ela está evoluindo agora para uma reunião com a Turner. E eu vou falar só um pouquinho da Turner, quem não conhece. O Santos sempre teve... O Santos, como todos os clubes, sempre tiveram contratos com a TV Globo. Sempre. 100% Globo. Tinha 5 produtos. E um deles era a TV aberta da fechada, que eu chamo. No caso, o canal 539 ou 39, que é o Sport TV. Então, o Santos sempre teve partido transmitido pelo Sport TV. Tinha também a internet e tinha algumas partidas que eles tinham prioridade para transmitir. Isso custou para a Turner 40 milhões de reais, que foi um adiantamento dado para o senhor Modesto Roma Júnior. E, obviamente, ele assinou o contrato. A Globo se sentiu lesada e deu um pênalti. Qual é o pênalti que ela deu? Para você ter uma ideia, eu vou te dar só um exemplo, são vários, mas vou te dar um exemplo. O Santos foi vice-campeão brasileiro, teria direito de 33 milhões de reais, né? 33 milhões de reais. E o que aconteceu? O Flamengo recebeu a parte dele, dava um pouco mais, 34. Eu acho que o Flamengo era 33 e vocês 31, presidente. 31.600, exato. Isso. E eles 33. Eu falo 32, 31 e pouco. Só que eles receberam integral. E o Santos, como pênalti do negócio mal feito com a própria Turner, né? Que deveria ter previsto essa perda que haveria, e está havendo, ela é grande. E aí o Santos recebeu cerca de 17 milhões. Nós recebemos 17 milhões pelo prêmio. Nós perdemos quase 15 milhões de reais por essa aventura de um fechamento de contrato. Não vou culpar a Turner, pelo amor de Deus. E o contrato, quem fechou o negócio, pelo menos do lado do Santos, não pensou no que estaria perdendo. Óbvio que se eu vendo um carro para você e tiro um paralama, você não vai pagar o carro o valor cheio. Você vai pagar em partes. E é isso que aconteceu. No momento nós estamos discutindo e acho que nós vamos chegar a um bom termo, tanto para a Turner como para o Santos também, Futebol Clube. Não dá para rescindir, presidente? Não está em questão agora. A questão agora é discutir os termos. O Emerson Oliveira está te perguntando, e a situação do Kleber Reis com o Hamburgo? O Santos foi punido pela FIFA, está proibido de inscrever jogadores. Isso continua, presidente? Continua assim. Na verdade, o que acontece? Nós podemos vender jogador, mas não podemos registrar novos jogadores. A questão toda é o seguinte: a gestão anterior comprou o Kleber Reis. Pagou por ele 2,5 milhões de euros por 55% dos direitos. Os 45% ficou com outros clubes, que não o Hamburgo. O Hamburgo não ficou com nada. Então, o Santos pagou 2,5 milhões por 50%, por 55%. Muito bem. Aí
ele não conseguiu pagar. Aí ele foi lá e fez um acordo. Eles foram lá, a gestão anterior, fizeram um acordo para pagar, e o primeiro pagamento seria $50 mil. Tá. E esse pagamento não foi feito nunca. E aí eles foram se irritando. Quando nós assumimos com uma pilha de dívida e pagando as mais urgentes. E foi pagando as mais urgentes, terminando de pagar o Bruno Henrique e outras questões que a gente terminou de pagar. Tá. E, infelizmente, o Hamburgo foi ficando para trás. E, desde o ano passado, lá para junho, eu comecei a negociar com o Hamburgo. Tá. Negociar como é que a gente poderia fazer isso. Mas eles aplicaram uma multa. E essa multa chega perto de €1 milhão. Eu achei que era incabível e começamos a discutir isso aí por todos esses meses e fomos surpreendidos com... Eles fizeram um pedido para a FIFA. A FIFA exigiu que a gente pagasse os 4 milhões e 100, na verdade, de euros, para que a gente, como punição, enquanto não pagar, eles não permitiram registro de jogador. Brian Ruiz foi uma das... Essa, sim, foi um tipo de uma infelicidade muito grande. Era um jogador que a gente tinha informações na Costa Rica que ele era um jogador que era uma pessoa muito boa para se negociar, que era um jogador muito responsável, e nós trouxemos ele. No momento também, muitos torcedores pediam a contratação do Brian Ruiz porque ele estava livre. Não pagamos nada pelos seus direitos, apenas um contrato. Esse contrato vence agora no final do ano. O presidente, mas você está devendo quanto para ele? Não, ultimamente, acho que 2 imagens. Eu não tenho isso aqui no momento. O Soteldo. Nós estávamos numa reunião entre os clubes, lá no começo, né, antes do Galo contratar o Sampaoli. Tá. E nessa reunião, ele estava em fase de contratar o Sampaoli e perguntou para mim que uma das exigências do São Paulo era o Soteldo. Tá. E perguntou para mim também se eu vendia. Eu falei, claro que sim. Bota 35 milhões de euros no banco. Quanto? 35 milhões de euros. No dia seguinte, ele está vestindo a camisa do Galo. Tá. Né? Há negócio e negócio que o presidente tem que ter responsabilidade. Aí ele deu uma risada e falou, você está louco, você não quer vender. Eu falei, então você entendeu o recado. E me despediu, foi embora. Só que passou um mês, nem isso, uns 15 dias, nós recebemos um contato do presidente do Yashipato, e dizendo o seguinte, olha, o Atlético vai passar uma proposta de 12 milhões de euros. E você sabe que o contrato, quando você compra um pedaço, sempre fica aquela, né? Se você vender um jogador, se você tem um direito federativo, no econômico, se surgir uma proposta e você não aceitar, você é obrigado a cobrir o mesmo percentual dessa proposta para o sócio. O outro clube que tem o direito a um pedaço. E como é que você resolveu isso? Não, eu resolvi isso primeiro que a FIFA, nós consultamos, a FIFA considerou isso ilegal, não pode constar do contrato e não tem validade nenhuma. Primeiro ponto. Certo? Segundo ponto, nós simplesmente, eu comuniquei ao Yashipato que eu não ia vender o jogador. Me desculpa, atleta, quem quer que seja, que eu não recebi essa proposta em mãos e que se recebesse também teria ou não. E não vou vender o jogador de hipótese alguma. Eu não vou vender um jogador por 12 milhões de dólares quando existe clubes que estão falando em 20 de euros.